fez aos discípulos junto do mar de Tiberíades e manifestou assim. Estavam juntos Simão Pedro e Tomé, chamado Dídimo, e Natanael, que era de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu e outros 2 dos seus discípulos. Disse-lhe Simão Pedro: vou pescar. Dizem-lhe eles: também nós vamos contigo. Foram, subiram logo para o barco, e naquela noite nada apanharam. E sendo já manhã, Jesus se apresentou na praia, mas os discípulos não conheceram que era Jesus. Disse-lhes, pois, Jesus: filhos, tende alguma coisa de comer? Responderam-lhe, não. E ele lhe disse: lançai a rede para o lado direito do barco e achareis. Lançaram-ne, pois, e já não podiam tirar pela multidão dos peixes. Então aquele discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: é o Senhor. E quando Simão Pedro ouviu que era o Senhor, cingiu-se com a túnica, porque estava nu, e lançou-se ao mar. E os outros discípulos foram com o barco, porque não estavam distantes da terra, senão 200 côvados, levando a rede cheia de peixes. Logo que desceram para a terra, viram ali brasas e um peixe posto em cima e pão. Disse-lhe Jesus: trazei dos peixes que agora apanhaste. Simão Pedro subiu, puxou a rede para a terra, cheio de 153 grandes peixes. Sendo tantos, não se rompeu a rede. Disse-lhe Jesus: vinde, comei. E nenhum dos discípulos ousava perguntar-lhe: quem és tu? Sabendo que era o Senhor. Chegou, pois, o Senhor, tomou o pão e deu-lhes semelhante o peixe. E já era a 3ª vez que Jesus se manifestava aos seus discípulos depois de ter ressuscitado dentre os mortos. E depois de terem juntados, disse Jesus a Simão Pedro: Simão, filho de Jonas, ama-me mais do que este? E ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhes: apacenta os meus cordeiros. Tornou a dizer-lhe 2ª vez: Simão, filho de Jonas, amas-me? Disse-lhe: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhes: apacenta as minhas ovelhas. Disse-lhe 3ª vez: Simão, filho de Jonas, amas-me? Simão entristeceu-se por lhe ter dito 3ª vez: amas-me? E disse: Senhor, tu sabes tudo, tu sabes que te amo. Jesus disse-lhe: apacenta as minhas ovelhas. Na verdade te digo que quando eras mais moço, te cingias a ti mesmo, andava por onde queria, mas quando já fores velho, estenderás tuas mãos, outro te cingirá e te levará para onde não queiras. E disse isto, significando com que a morte havia ele de glorificar a Deus. E dito isto, disse-lhe: segue-me. Pedro, voltando-se, viu que o seguia aquele discípulo a quem Jesus amava, e que na ceia se recostara também sobre o seu peito, e que dissera: Senhor, quem é que te há de trair? Vendo Pedro a este, disse a Jesus: Senhor, e deste que será? Disse-lhes Jesus: se eu quero que fique até que eu venha, que te importa a ti? Segue-me tu. Divulgou-se, pois, entre os irmãos este dito, que aquele discípulo não havia de morrer. Jesus, porém, não lhe disse que não morreria mais. Se eu quero que ele fique até que eu venha, que te importa a ti? Este é o discípulo que testifica destas coisas, as escreve. Sabemos que o seu testemunho é verdadeiro. Há, porém, ainda muitas outras coisas que Jesus fez. E se cada uma das que fosse escrita, cuido que nem ainda o mundo todo poderia conter os livros que se escrevessem. Amém. Então, esse é um texto assim que não traz assim uma revelação bem clara assim do que esse aparecimento. Por que esse aparecimento de Jesus, né? Ele diz apenas que era a 3ª vez que Jesus se apresentava. E os discípulos estavam então reunidos e de repente Pedro lança um convite. Vamos pescar? Quer dizer, eu vou pescar, Pedro disse. Os discípulos disseram: nós vamos contigo, né?
E entraram no barco e saíram, e passaram a noite. E numa certa altura, né, eles já viram a Jesus, quando amanheceu, claro, e Jesus disse para eles: vocês têm alguma coisa aí para comer? E eles disseram que não, porque eles não tinham apanhado nada naquela pesca. E Jesus então deu uma ordem para eles: olha, lança a rede do lado direito. Vocês lançam do lado direito para que vocês pesquem. Mais uma vez, então, eles lançaram aquela rede e diz a palavra que era 153 peixes grandes e que a rede não se rasgou. E eles tiveram dificuldades, com certeza, para puxar aquela rede, né? E quando eles, então, Jesus chega com eles até o mar ali, que eles descem na praia, eles vê ali pão e peixe assando. E Jesus, então, ajunta com eles. E quando eles estão ali ceando, conversando, né? Diz que, eu acredito que foi João, né? Encostou no seu peito, ficou ali quietinho, né? Ouvindo o Senhor. E para Pedro, Jesus faz uma pergunta. Primeiro ele pergunta assim: Simão, filho de Jonas, ama-me mais que estes? E nós vamos ver que 3 vezes Jesus pergunta para Pedro. Será que é porque Pedro negou Jesus 3 vezes? Né? Dá para pensar. Foram 3 vezes que Pedro negou o Senhor. E Pedro responde para o Senhor: Senhor, tu sabe que eu te amo. E Jesus fala assim: então apacenta os meus cordeiros. Jesus estava falando de um amor eterno, um amor sacrificial, que foi aquele amor que ele teve por nós. Não um amor que não teria sacrifício. Então o que Jesus estava pedindo? Olha, vocês vão ter que renunciar a vocês mesmos, amar o seu próximo, né? E aí então vocês vão apacentar as minhas ovelhas. Olha o pedido do Senhor. Aí pela segunda vez, Jesus fala de novo, só que dessa vez ele não fala ama-me mais do que este. Ele só pergunta: Simão Pedro, você me ama? Você me ama? E ele diz: sim, tu sabes que eu te amo. E quando ele diz essa declaração, Jesus faz outra vez o mesmo pedido: apacenta as minhas ovelhas. Eu falei isso no chá de bebê da Rutinha, que a família tem que apacentar os seus filhos, que é conduzir a Cristo, cuidar desse rebanho com muito amor, com muito carinho, sabendo que um dia vai prestar conta a Deus daquilo que Deus confiou, né? E aí, pela terceira vez, Jesus torna a perguntar para ele: Simão, filho de Jonas, amas-me? E ele fica encabulado. Ele fala: mas que coisa! Por que ele não pergunta para outro, né? Ele deve ter pensado, pergunta para mim, né? Justamente, né? E ele disse: olha, o Senhor sabe de tudo, o Senhor conhece tudo, né? Então o Senhor sabe que eu te amo. Como diz, não me pergunta mais. O Senhor sabe que eu te amo. E Jesus então fala para ele: apacenta as minhas ovelhas. Então esse é o que Deus quer, né? Que nós apacentamos, quer dizer que nós cuidamos, que nós guiamos daqueles que vêm para o Senhor, daqueles que são chamados pelo Senhor, né? E quando ele faz aquela revelação para ele que diz: olha, quando você era moço, você ia para onde você queria, mas quando você ficar velho, vão te levar. E isso me preocupou. Isso me preocupou porque eu vejo aqui Carlinha toda hora: mãe, quando a senhora vai mudar? Mãe, quando que a senhora vem? Então, a gente vai ficando assim, né? Os filhos que querem direcionar a vida da gente, que quer levar para onde eles querem, né? E então, estava dizendo, Jesus estava dizendo sobre a morte também, né? Porque um dia ele iria deixar ali, Pedro ia deixar tudo aquilo, né? E aí então, quem haveria de ser glorificado era Deus, né? Uma vez que ele cumpriu a missão, que ele fez tudo como Jesus pediu, né? E
Pedro, voltando-se, viu que seguia aquele discípulo a quem Jesus amava e que na cela se recostara também sobre o seu peito. Então João estava ali, sempre presente, sempre juntos, né? E Jesus, então, estava ali presente após a sua ressurreição. E como Jesus pediu para ele que nós possamos, então, cumprir, né? Um desses principais pedidos do Senhor, que é apacentar as ovelhas do Senhor. Se alguém tem alguma coisa assim para acrescentar. E uma coisa que eu achei importante, que fala assim, ainda muitas outras coisas que Jesus fez, se cada uma delas fosse escrita, cuido que nem ainda o mundo todo poderia contar os livros que se escrevessem. É como o amor de Deus, né? Tem um hino que fala, né? Se o mar azul se tornar em água ou em tinta, e o céu azul se tornar em papel, nem mesmo assim vai conseguir escrever o amor de Deus. Então, tudo aquilo que Jesus fez, aqui não conseguiu colocar tudo que o Senhor fez. Então, que Deus nos abençoe. Se alguém quiser acrescentar alguma coisa.